Nós vamos, nesse último bloco, dar uma pincelada numa coisa chamada planejamento fatorial fracionário, 2 elevado a k menos 1. Quando a gente subtrai uma unidade do expoente, é o mesmo que dividir por 2. Então, a gente divide por 2 o número de experimentos totais. Isso é interessante quando o número de experimentos totais é muito grande. A gente economiza alguma coisa fazendo isso. Isso é mais usado nas fases exploratórias iniciais, onde você tem muitos experimentos para serem feitos, muitos fatores suspeitos, e você pode reduzir pela metade, por um quarto, por um oitavo, o número total dos experimentos. Só que com isso sempre se perde alguma coisa. A gente perde a capacidade de distinguir separadamente a ação de alguns fatores. Há uma mistura chamada de confusão, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. O procedimento, mesmo assim, ainda ele é válido, se a gente puder desprezar as interações de ordem mais elevadas. Aqui nós estamos representando um quadro do experimento 2 a terceira completo. Todas as 8 combinações possíveis estão aqui. Nós podemos deliberadamente abandonar metade desses experimentos. Por exemplo, eu vou deixar de fora aqui esses últimos 4 experimentos que estão aqui. Vamos cortar a tabela aqui e fazer só metade dos experimentos. Preste atenção aqui uma coisa. A, B e C têm os mesmos sinais aqui para eu calcular o contraste. Então, o contraste do C e o contraste do AB vão ser iguais. Mas eles não eram iguais. Se a gente olhar a tabela antes do corte, vejam que havia uma diferença nessa parte de baixo entre A, B e C, que nós eliminamos essa diferença. Então, a partir desse momento, a gente não consegue mais distinguir o efeito do AB do efeito do C. Há uma certa confusão entre eles. Mas não é o único caso. Veja que entre B e a C também passamos a ter o mesmo contraste. Entre A e BC também temos o mesmo contraste. E o contraste do ABC também se confunde aqui com o contraste da identidade. Essa confusão entre os efeitos que nós acabamos de ver aqui preocupam, porque a gente não vai saber se o efeito dominante é um dos fatores ou a outra interação. Se nós estivermos numa situação em que a gente possa desprezar ou desconsiderar as interações, ainda assim a gente tem condições de falar alguma coisa sobre os demais fatores. Por exemplo, se a gente puder desprezar o efeito da interação entre B e C, a gente sabe que o que vier dessa coluna é consequência do fator A. Lembrando que as interações significam não linearidades. Se o problema for aproximadamente linear, desprezar as interações não é uma coisa tão grave. Esse assunto de experimento fatorial fracionário, ele é mais amplo do que a gente está vendo aqui. Existe possibilidade de a gente reduzir por 2, por 4, por 8, por 16, por 32 o número de experimentos. Existe uma tabela aqui que define as várias possibilidades aqui de experimentos. Por exemplo, 6 fatores, você pode trabalhar com 32 experimentos, ou com 16, ou com 8. Existe uma série de confusões que se desenvolvem aqui quando você tem esses vários fatores. E esse assunto está bem estudado na literatura. Ele foi desenvolvido por um cidadão chamado Taguchi. E esse método é conhecido como método de Taguchi, que tem uma foto dele. E ele desenvolveu um conjunto de ferramentas estatísticas bastante usadas em controle de qualidade. E um dos seus avanços mais conhecidos é um conjunto de vetores ortogonais para definir frações de experimentos fatoriais de forma racional e eficiente. Nós não vamos estudar aqui nessa disciplina os métodos de Taguchi, é um assunto mais avançado, mas com a base que vocês têm de estatística, não será difícil seguir em frente por conta própria. O último slide aqui do nosso curso é um assunto que nós não vamos ver aqui também, são os métodos de planejamento de superfície de resposta. São técnicas que nos ajudam a encontrar a condição ótima quando você está lidando com vários fatores dentro do processo. São as curvas de respostas que você consegue chegar no ponto de melhor desempenho.